quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Eu não vou pregar nesse texto, mas esse versículo ele vai falar muito sobre a ideia dele também, sobre a nossa comunhão. Como é importante a comunhão entre todos. É essencial. Nós fomos salvos para termos comunhão com Deus e uns com os outros. 1 João, abram suas Bíblias, capítulo 1, versos de 1 a 10. João ele trata de vários assuntos, né, nessas epístolas dele, mas eu vou trabalhar só nos 10 primeiros versículos. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 10. Mesmo assentados, mas com reverência pela palavra de Deus, eu vou ler e os irmãos irão acompanhar a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu rogo ao Senhor que nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade. Que possamos, Pai, aplicar nas nossas vidas o que a tua palavra nos ensina. Ajuda-me, Senhor, a transmiti-la de uma forma simples, mas de uma forma que possa ser bem compreendida e que cada irmão possa ser edificado pela tua palavra. Que juntos, como igreja, possamos crescer e ter comunhão plena uns com os outros e com o Senhor principalmente. Eu te louvo e agradeço por cada um que está aqui nessa noite. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos, se é saúde, que o Senhor esteja restaurando a saúde, ou qualquer outro tipo de problema, que o Senhor esteja solucionando, para que esses irmãos que eu creio que gostariam de estar aqui, mas não estão hoje, que o Senhor esteja possibilitando que eles venham para os cultos de oração e o culto de domingo também. Abençoa-nos, Senhor, abençoa esta igreja. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Comunhão. Essa é uma carta para a família de Deus. É uma carta que João escreveu, ela é fervorosa, cheia de amor e instrutivo, porque João até é chamado de o discípulo do amor. E ele tinha esse amor muito grande por todos, pela igreja. Tanto que quando ele vai falar, muitas vezes ele fala filhinhos. É um jeito carinhoso, é um jeito amoroso. Mas ao mesmo tempo que ele é amoroso, ele sabe que ele precisa ser firme, ser duro, porque infelizmente nós somos pecadores. E como pecadores nós falhamos. E precisamos às vezes que seja puxada, às vezes ali, a ovelha tem a tendência de querer sair do meio do rebanho, sair do aprisco, aí o pastor tem que ir lá e puxar a ovelha com o cajado. E ele precisou ali, porque eles estavam passando por
grandes dificuldades, principalmente que tinha pessoas no meio que estavam trazendo heresias, falando que Cristo não veio em carne, e eles estavam indo nessa onda, e ele tinha que trazê-los de volta para essa realidade. Trata com o pecado na vida dos crentes a quem foi direcionada essa carta. Apresenta a contradição entre ser amado e não amar. Lá no capítulo 2, eu não vou pregar nesse capítulo, mas é uma das coisas que ele fala muito. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se tem uma coisa que afeta o nosso ser, é quando a gente está com raiva de alguém. Incomoda. É algo que você fica... a palavra me fugiu da mente, mas você não fica em paz. E quando você concede o perdão, quando você passa a amar aquele que não é merecedor do amor, é como se caísse um fardo das nossas costas. Mas vamos continuar aqui. João trata de 3 assuntos no início da carta, nesses 10 primeiros versículos. Primeiramente, ele fala da comunhão com Deus e com a família de Deus, algo essencial para todos nós. Ele também vai falar de plenitude de alegria. Quantos e quantos estão vivendo de forma que nós não conseguimos ver essa alegria da salvação. Essa alegria que transborda e que faz com que você queira servir a Deus, que você queira estar junto dos irmãos, que você queira vê-los, estarmos todos reunidos, adorando ao Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Essa alegria, ela causa isso. E muitos não têm essa alegria. E ele também vai tratar de perdão de pecados. É uma área difícil, porque, infelizmente, alguns vivem com algum tipo de pecado e que está lá dentro do seu coração, que só ele e Deus sabem. E isso também atrapalha a comunhão com Deus. Isso também atrapalha a comunhão na igreja. Também, às vezes, a questão é perdoar os pecados de outras pessoas. Precisamos perdoar também. Mas nós vamos tratar sobre isso. Comunhão com Deus e com a família de Deus. João começa autenticando a sua mensagem através do seu testemunho. Mas por que ele teve que fazer isso? Por que ele teve que autenticar a mensagem? É muito difícil para um líder, às vezes, vir e trazer a palavra de Deus a certos textos são duros. E a gente sabe que às vezes vai ter pessoas que não vão gostar. Vão ter pessoas que não vão levar em consideração. Mas tenha certeza de uma coisa, eu posso falar por mim e eu acredito que eu posso falar pelo pastor Bill. Toda vez que nós estamos aqui na frente, quando nós estamos pregando, nós não estamos pregando vocês miseráveis pecadores. Não, nós miseráveis pecadores. Nós temos nossas lutas também, mas nós temos muita preocupação com cada um. Cada um está nos nossos pensamentos todos os dias. Porque nós queremos que cada um que está aqui cresça espiritualmente, cada um que está aqui desenvolva a maturidade cristã e possa trabalhar com afinco, com fervor na obra de Deus. Esse é o nosso desejo, nós queremos isso. E nós queremos que a igreja cresça, nós queremos que cada um possa exercer seus dons. Aqueles que Deus deu para cada um que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo. João tinha esse desejo também, e João teve que autenticar ali, no começo da carta, a mensagem, e como ele ia falar muitas coisas para aquela igreja, e como ela já estava sendo atacada por heresias e por outras pessoas que estavam tentando destruir, claro, Satanás tentando destruir a igreja, ele precisava autenticar o testemunho dele. No princípio era o verbo, aqui ele já está dizendo, ele é a mesma pessoa que escreveu lá o Evangelho. No princípio era o verbo. O que era desde o começo. Esse era aqui se refere no grego a quem já existia antes da criação do mundo.
nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nossas mãos apalparam. Aqui ele se refere à ideia, muitos teólogos concordam com isso, que era aquele, sabe, lembra quando Tomé falou, só acredito se eu ver, se eu ver com os meus olhos? E aí Cristo aparece no meio deles, vem, apalpa aqui, ó, toca aqui, toca no meu lado, vê que sou eu mesmo. João está falando, eu estava lá, eu vi todas aquelas coisas, eu vi ele, eu acompanhei o Senhor, o ministério dele todo aqui. Então o que eu tenho para falar para vocês é sério e vem dele, não é de mim mesmo. Eu estava lá. Ou seja, seu testemunho era mais do que suficiente para autenticar a mensagem dura que ia vir. Porque ele queria trazer à igreja, olha, nós precisamos ter comunhão com Deus. A importância da comunhão com Deus e com a família de Deus. Comunhão com Deus deve ser nosso objetivo de vida. O problema é que a maioria das pessoas, qual é o objetivo? Eu vou colocar, eu sei que pode cada cabeça ser uma sentença, mas eu acredito que muitos pensaram em casa, não pensaram? Ter a casa própria. Eu não tenho a minha casa própria, mas eu quero ter um dia, se Deus permitir. Se Ele não permitir, eu sei que eu tenho uma casa própria no céu, essa está lá. Mas é um objetivo. É errado, é pecado ter o desejo de casa própria? Não. Mas muitos dizem, eu quero a casa, eu quero um bom carro, eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos. São vários os desejos. São errados em si esses desejos? Não, não são errados. É bom você ter sua própria casa. Quem casa quer casa, né? É bom você ter seu carro que vai te ajudar no dia a dia. É ótimo ter uma esposa, a Bíblia fala, né? Aquele que achou esposa achou o favor do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. Mas qual deve ser o alvo principal? Ter comunhão com Deus. Porque se eu não tiver comunhão com Deus, todas estas coisas, elas vão vir, você vai se alegrar, mas essa alegria vai passar. É importantíssimo isso. O alvo da nossa vida, em primeiro lugar, deve ser ter comunhão com Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus, depois o resto. Quando nós aceitamos o chamado para ir para o ministério, eu posso falar por mim, pela minha esposa, a gente sabia que ia ter dificuldades, sabia que ia ter que abdicar de muitas coisas. Eu parei a minha vida, não, vou reformular a frase, eu parei de buscar o que todo mundo busca já antes de estar casado. Porque eu queria aprender mais da palavra de Deus, eu tinha desejo de conhecer a Deus, e aí eu fui fazer vários cursos teológicos. Aí eu acabei não fazendo uma faculdade. É errado? Não estou dizendo que é errado fazer uma faculdade. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. E quando eu fui para o seminário, eu sabia que eu estava fazendo uma escolha, 5 anos, estudando o regime interno, não fui fazer qualquer outro tipo de coisa. Ainda pretendo fazer alguma coisa assim, se Deus permitir no futuro, mas que complemente o ministério. Porque esse é o meu alvo. Todos vão vir para o ministério? Não, nem todo mundo vai para o ministério. Mas deve ser o nosso objetivo conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, em primeiro lugar. Lembra quando Cristo quando foi feita a pergunta para ele, os fariseus perguntaram para ele, ele falou o quê? Qual os 2 principais mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com tudo. O seu ser inteiro tem que colocar Deus em primeiro lugar. Esse deve ser o nosso objetivo. É o principal. Comunhão com os crentes aumenta o nosso andar com Deus, ou comunhão com os irmãos. Quanto mais eu ando com os irmãos, claro, vamos fazer algumas ressalvas aqui. Irmãos espirituais. Porque se eu andar com o irmão carnal, a minha tendência é seguir a carnalidade dele. Então eu preciso andar com pessoas espirituais. E se eu sou espiritual e eu estou vendo algum irmão que não está andando direito, o que eu tenho que fazer? Ir lá e conversar com aquele irmão. Mas a comunhão com os irmãos é essencial também.
porque somos uma família, porque fazemos parte uns dos outros. Somos um corpo, a Bíblia fala. Aquele que aceitou a Cristo como Salvador foi colocado no corpo de Cristo, que é a igreja. E somos membros uns dos outros. Por isso que quando um sofre, a igreja sofre. Por isso que quando a igreja tem algum tipo de problema, o que acontece normalmente? Eu já falei, a igreja lá de Brasília, o que aconteceu? De 200 caiu para 25 pessoas. Por quê? Quando um pisa no tomate, desanda o caldo. Exatamente. Mas nós precisamos ter comunhão, porque se formos unidos em Cristo, sendo corretos, o que vai acontecer? Quando surgir algum tipo de problema, a igreja com sabedoria vai tratar o problema e vai resolver o problema. Quantas e quantas vezes eu vi pastores déspotas, mas como a igreja tinha medo, um irmão tinha medo de falar, outro irmão também, se eu falar eu vou ser atacado, eu vou ser perseguido. Eu vi isso acontecer, irmãos sendo perseguidos. Se a igreja está em comunhão com Deus, se ela está andando com Deus, ela tem os seus representantes, tem o diácono, e aí vamos resolver. Peraí, estamos tendo um problema aqui, vamos resolver esse problema, porque a igreja não pode ser afetada, porque somos um corpo, fazemos parte uns dos outros. Por isso que temos que ter muito carinho, muito amor uns pelos outros. Por isso que temos que pensar nas necessidades uns dos outros. Porque nós somos um só. Nós não nos chamamos de irmãos à toa. Eu acho até engraçado quando vem alguém, eu estou lavando ali. Já aconteceu, essas pessoas que gostam de pedir qualquer coisa. Aí eu estou ali lavando. Ô irmão, ô irmão, então eu estou querendo ir para não sei aonde. Aí eu, irmão? Aí eu falo, mas... E aí eu entro com o evangelho. Você já aceitou a Cristo como Salvador? Você conhece? Você tem certeza da sua salvação? Não, mas é que eu já ia numa igreja e tal. E começa a falar, opa, não, vamos com calma por aí. Não é por aí que a banda toca. E aí a gente prega o evangelho para pessoas assim. Mas nós nos chamamos de irmãos porque somos irmãos. Não é um mero tratamento. Não é uma palavra só para tratar como se fosse a sua excelência ou por aí vai. É irmão porque somos irmãos, porque fazemos parte uns dos outros, porque o sangue de Cristo nos uniu. Mas essa comunhão só é possível para quem já teve um encontro pessoal com Deus, a exemplo de João. João encontrou com Cristo. João aceitou a Cristo, creu em Cristo, creu que ele era o Messias. E ele fez parte da igreja. Mas quantas e quantas vezes eu vejo pessoas, eu converso com pessoas, eu até falei do senhor que eu conversei ali com ele, e ele falou, não, mas eu vou na igreja, há muito tempo eu dou meu dízimo, mas eu perguntei, mas você já teve um encontro com Cristo? Você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Já entendeu que o que nós merecemos é o inferno? Mas que quando a gente se arrepende desses pecados e crê em Cristo como Salvador, entregando a nossa vida para Ele, recebendo Ele como Senhor também, não só Salvador, nós somos salvos. E aí ele ficou me olhando, e isso me causa... Eu não sei se o pastor já passou por isso, ou os irmãos... É como se você estivesse vendo aquelas escamas que a Bíblia fala, que está nos corações e que não permite que eles entendam, que não permite que eles enxerguem e entendam a verdade do Evangelho, porque você explica detalhadamente para a pessoa, olha, para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Romanos 10, se com tua boca confessares a Cristo como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. É simples, mas não entendem, fica bloqueado. A Bíblia fala que é como escamas, que não permite que entendam uma verdade tão simples, uma coisa tão fácil. Não é complexo, é entender que eu sou pecador, mas que Cristo morreu por mim. Se não tem isso, não vai ter comunhão mesmo, porque vai ser um peixe fora d'água. Vai ser alguém que não vai conseguir sentir o mesmo que um crente sente.
aquele amor que é derramado nos nossos corações quando a gente aceita Jesus como Salvador, o amor ágape, que só Deus pode nos dar esse tipo de amor. Mas depois que há esse encontro, que alegria fazer parte dessa comunidade. Eu não sei se vocês lembram do dia que vocês aceitaram a Cristo. Eu fiquei tão feliz. E aí, eu tinha um vizinho, ele foi o meu primeiro instrutor da Bíblia. Foi ele que me apresentou alguns cursos teológicos. E aí ele me convidava para ir fazer evangelismo, para entregar folheto. Era tão gostoso, era tão bom estar indo e entregando folhetos e acompanhando. E ele era como o irmão José, evangelista, tinha o dom de evangelista mesmo. O jeito que ele falava, eu ficava admirado que as pessoas paravam, ouviam ele, e às vezes ele brigava. Eu fico admirado quando o irmão José conta as histórias dele brigar com a pessoa. Mas por que você não quer aceitar um folheto? É a palavra de Deus. Se eu falar isso, eu acho que a pessoa me dá um tapa no pé do ouvido. Mas quando ele fala, as pessoas não se irritam. A pessoa, ixi, é verdade. Dá pra ver no olhar da pessoa que ela se sentiu constrangida e acaba pegando o folheto. Eu fico às vezes constrangido quando a pessoa não pega o folheto que eu entrego, mas eu não faço desse modo, não é o dom que Deus me deu. Mas esse irmão, ele fazia isso também. É tão bom quando você aceita Cristo, é diferente. A sua vida é outra. Você não consegue nem pensar mais direito em quem você era antes de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. É muito bom. A importância da comunhão com Deus e com a família de Deus é esse tipo de alegria que eu falo. Alguma coisa mais está passando na cabeça dessa criança? Ele está feliz. É mais ou menos esse tipo de felicidade. Quando você tem Cristo como Salvador, e principalmente ali naqueles primeiros momentos, antes de virem as turbulências, as coisas, é esse sentimento. É algo sensacional, é algo que não dá para explicar. Plenitude de alegria, verso 4, olha lá. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria se cumpra. É uma alegria plena. O desejo humano por felicidade. Quem não quer ser feliz aqui? Quem quer ter uma vida triste? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver uma vida alegre. Ninguém quer ter problemas. A felicidade depende dos eventos da vida. As coisas que nos acontecem. Mas quando ela está apoiada em coisas passageiras, tem pouca duração. Aquilo que eu falei lá no comecinho. Consegui comprar meu carro, aquele carro que eu tanto queria. Vou contar aí 1 mês mais ou menos. Já não é mais aquela mesma alegria. Passa mais um pouco de tempo, você já não está mais feliz. Aí o que você pensa depois de, vamos pôr aí, entre 6 meses e 1 ano, que você comprou aquele carro, desde que você tenha condições. Tem gente que compra um carrinho e diz, não tenho mais condição de comprar outro, vou ficar com esse há pelo menos uns 10, 15 anos. Mas muitas pessoas compram um carro, e eu vi isso, eu trabalhei na concessionária. Eu como vendedor até usava disso. A pessoa chegava para revisão dos 10, 20, 30 mil, eu chegava, e aí, vamos trocar? Trocar de carro? Não, mas eu acabei de comprar. Eu disse, não, vem cá ver esse carro aqui. Aí ia lá e mostrava outro carro para ele, um novo, zero, melhor um pouco que o dele. Ó, você dá o teu carro, as parcelas vão mexer muito pouquinho. E aí o olho, ó, brilhava. E eu vendi muito carro assim. Aquilo que o pastor falou, eu ia até falar depois. Quando vai para a revisão, você pode ter certeza, o vendedor vai atrás de você lá na concessionária. Porque ele quer vender. Mas percebe, você estava tão com vontade de comprar aquele carro. Comprou, por que você vai trocar tão cedo? Porque não é uma alegria definitiva, ela é passageira. Qualquer dessas coisas, elas nunca vão preencher um lugar que precisa ser preenchido. Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou falar ela corretamente. Há um vazio no coração do homem que ele só pode ser preenchido por Cristo. Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Cristo.
Já sentiu essa sensação? Eu lembro dessa sensação lá antes de aceitar Cristo. Você nunca está contente. Você conseguiu, quando você, claro, jovenzinho, queria tanto namorar aquela menina, aquela menina que todo mundo acha linda na escola, e você conseguiu namorar com ela. Passou um pouco de tempo, o que acontece? Cansou. Mas aí você, anos depois, casa. Não, você queria casar, conheceu a pessoa, é a mulher dos seus sonhos. E depois de um tempo, o que acontece? Eu vou ser generoso, põe 3, 4 anos. O que acontece? Quando vem os problemas? Por que tantos casais se separam? A felicidade ela é passageira, mas quando ela está apoiada, quando é uma felicidade em Cristo, é diferente. Porém, a plenitude que João se refere, além de permanente, é uma alegria permanente, ela produz crescimento e frutos. Os crentes devem ter a alegria do Senhor. Conhece aquele corinho? Eu já cantei aquele Satisfação que eu vi que todos conhecem. Conhece um outro, aquele: somos jovens crentes que amam ao Senhor. Sim, jovens crentes que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos parar. Eu esqueci a outra frase. Nunca, eu lembro que o final é nunca. Com alegria, ou com a certeza, que faz tanto tempo que a minha juventude, eu cantava nos jovens, estou com 42, tem bastante tempo. Essa alegria, é a alegria do Senhor. É uma alegria que, como eu falei anteriormente, não tem explicação. Mas ela transborda, ela irradia, as pessoas querem estar perto de você. O que essa pessoa tem de diferente? Por que ela é diferente? Eu quero isso para mim. Quantas pessoas já não se converteram assim? Ah, você quer isso? Eu lembro que quando eu saía com a minha mãe, e a minha mãe tinha essa alegria da salvação. Ela transbordava, ela amava o Senhor tanto que aquilo quase que saía na transpiração dela. E não foram poucas as vezes que eu tinha pessoas assim que se aproximavam, ela puxava assunto, ela falava: mas você é diferente, tem alguma coisa? Aí a minha mãe já dava um sorrisinho. Eu vou te dizer o que eu tenho diferente: Evangelho. E as pessoas até aceitavam a Cristo. Era bom demais ver isso. Eu ficava assim, coisa que eu gosto de sair com o irmão, por causa que é bom ver um evangelista em ação, né? É muito bom isso. É a alegria do Senhor, ela transborda. Essa é a vontade de Deus para nós, João 15:11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça, ou minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria, ou o vosso gozo, seja completo. Aqui Cristo está falando outras coisas e ele conclui com essa frase. Ele quer que nós tenhamos essa alegria. Você tem vivido essa alegria? Ela tem irradiado da sua vida? As pessoas têm visto esse brilho de Cristo em você? Ou tem enfrentado alguns obstáculos para ter a alegria que vem do Senhor? Porque quando nós aceitamos a Cristo, sim, muita alegria, muita felicidade, mas depois vem aquela batalha que eu preguei na quinta-feira passada, aquela luta, aquela dificuldade. Por quê? Vem os obstáculos e nós caímos, levantamos, tropeçamos e vem as dificuldades. Obstáculos para a plenitude de alegria. Falta de dedicação completa, João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas aqui ele não está falando de pedir para o próprio deleite, aqui ele está falando de outra coisa, ele está falando com os apóstolos ali. E é relacionado a servi-lo, a cumprir tudo aquilo que eles sabiam que tinham que fazer. Falta de apresentação de frutos, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se tem uma coisa que nos deixa frustrado, eu falo por mim, experiência própria. Quando você está um tempo na igreja, mas você vê que você não está falando de Cristo para ninguém, você não está fazendo nada, não está servindo de forma alguma, não está exercendo nada,
E você começa a se incomodar. Diz, Senhor, tem de errado comigo? Qual é o meu dom? O que eu tenho que fazer? Porque eu estou me sentindo um zero à esquerda. Eu estou me sentindo inútil, Senhor. E isso vai gerando dentro de nós um conflito. Frutos. Nós precisamos frutificar. Falta de amor. João 15, 12 a 17. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis, ao Pai eu vou conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui ele estava falando para os apóstolos, sim, mas isso se aplica a todos nós. Esse amor deve existir entre nós. Ele é fundamental. E quando não existe o amor, o que acontece? Perde-se a alegria. Perde-se a alegria. Veja um casamento. Quando não é exercitado aqui, não o amor de novela, não aqueles amor que eles falam que é sentimento, mas o amor que é uma decisão. Que eu decido amar a minha esposa, eu decido amar o meu marido. Quando não existe esse tipo de decisão de fazer um sacrifício pela minha esposa ou pelo meu marido, às vezes cedendo, às vezes mesmo que você ache que aquilo deveria ser daquela forma, mas você pensa, é algo que não vale a pena eu brigar com a minha esposa ou com o meu esposo. É demonstrar amor. Quando falta esse tipo de amor, o que começa a acontecer? Conflito no lar, brigas, desentendimentos, porque não tem amor. O lar, a família, é meio que uma mini igreja, é um núcleo da igreja, porque a igreja, quem é o cabeça? Cristo. Nós somos a noiva, a Bíblia fala. Então é a mesma coisa. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos perdoar, para que a gente possa ter essa alegria, ter essa plenitude de alegria. Perdão de Deus. É o último ponto. Versos de 5 a 10, olha lá. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Samuel, eu vou te pedir um favor. Você pode levantar e apagar a luz aí para mim? O que é trevas? Ausência, pode acender. Ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. Tem como eu andar no meio do escuro? Se eu fosse sair com tudo, aqui ainda estava um pouquinho claro, mas tudo escuro, eu saía tropeçando em tudo. Quando eu estou na escuridão, quando eu estou em pecado, eu estou na escuridão, eu não estou andando com Deus, porque Ele é luz. Mas quando eu ando com Deus, o que acontece? A luz ilumina e eu vejo o quão pecador eu sou. E aí é onde eu entendo as minhas falhas, e aí é onde eu vou buscar a Deus. E é onde eu vou confessar os meus pecados. E vou dizer, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu estou pecando nisso, naquele outro. Me mostra a tua vontade. Me ajuda a vencer essa batalha que eu estou tendo na minha vida. Agora, se eu ando nas trevas, o que vai acontecer? Eu vou buscar a Deus? Eu vou buscar esse perdão? Não. E aí eu não vou ter aquela alegria também. Eu não vou frutificar. E eu não vou ter comunhão e eu não vou conseguir amar. Contraste entre luz e trevas. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Muitos cristãos vão para a igreja, estão lá todo culto, mas estão andando em trevas. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O objetivo é andar na luz, o verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica. Se andarmos na luz, vai acontecer uma coisa. Se andarmos em trevas, vai acontecer outra. Todos em algum momento falhamos nesse objetivo. Todos nós, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos nós falhamos. Lembra quando acho que Paulo fala, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Por que ele falou isso? Primeiro, a gente não deve ficar devendo. Aqui não está falando de parcelamento, é outro tipo de dívida. Mas a ideia ali é, o amor você sempre vai dever. Eu sempre vou dever o amor para alguém. Por quê? Porque eu vou ficar chateado com alguém. Eu vou me aborrecer com a minha esposa, com as minhas filhas, com algum irmão, até entre a liderança. Nós podemos nos aborrecer, podemos fazer uma coisa que deixa o outro chateado. Vai acontecer. Em algum momento eu vou falhar. Porém, quando eu estou andando na luz, Deus diz, pecou. Robson, você pecou. Você não está demonstrando amor por fulano, por Beltrano, pela sua esposa. E aí o que eu tenho que fazer? Senhor, me perdoa. Eu sei que eu pequei nisso. Me ajuda a ser diferente. Lance, me perdoa. Eu sei que eu não deveria ter falado dessa forma com você. Filha, eu já pedi perdão para as minhas filhas. Eu já pedi perdão para elas. Não é errado. Se eu estou errado, tem que pedir perdão. Mas eu falho. Todos nós falhamos. Observe esse desenho. O que impede o perdão? O ego. O ego impede o perdão. Deus está estendendo a mão para você. Para você. Larga disso. Larga esse ego. Pega aqui, eu vou te tirar dessa situação que você está. Mas muitas vezes a gente está ali, não, eu que estou certo. Eu estou certo e não arredo o pé. Não pode acontecer isso. Quando falhamos, o perdão está disponível para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus está lá, pronto para te ouvir. Deus está ali, só esperando a sua confissão. Só esperando você dizer, Senhor, eu sei que eu tenho falhado. Aqui é um versículo para salvos, para pessoas que já têm Cristo como Salvador. Porque aqui não está falando de salvação, aqui está falando de restauração de comunhão com Deus. A palavra no original é homologuel, que é de homologar, a mesma coisa. Deus diz, você pecou, e você diz, sim Senhor, eu pequei. Essa é a ideia dessa palavra no grego, homologuel. Daí vem a nossa palavra no português de homologar. Esse versículo é para salvos. Então, você que tem Cristo como Salvador, está triste, está aborrecido, a coisa não está andando, tem alguma coisa errada. Vá ao Senhor, Ele está ali esperando com a mão estendida. Largue o ego, largue tudo e diz, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero ter essa alegria, essa plenitude. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está pronto para perdoar. Confissão e purificação é uma ação diária. Tem algum dia que você não peque? Eu peco todos os dias. E não é só uma vez. Mas faça um cálculo. Quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões? Já está em 7, 8 bilhões, eu não sei. Era 6. Vamos tirar que 1 bilhão seja de crentes. Pensa em 1 bilhão de crentes pecando todos os dias. Deus era para estar muito indignado, pronto para derramar a ira em cima da humanidade. Mas Ele é fiel e justo para perdoar.
Ele perdoa, Ele nos perdoa. Como um pai perdoa um filho. Ele perdoa. Esse é o maior símbolo de amor e perdão. Esse é a cruz, claro. Conclusão. Na hora. Comunhão, alegria e perdão estão à disposição em Cristo. Está ali. É só aceitar. Ame aquele que te amou primeiro. Ele amou. E Ele te ama. Ame também cada membro da família de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos dá a alegria da salvação e que possamos ter a plenitude dessa alegria, que possamos ter comunhão com o Senhor em primeiro lugar, comunhão com cada um dos irmãos, que possamos, através dessa comunhão, chegar nessa plenitude de alegria e que possamos todos os dias reconhecer os nossos pecados e nos chegarmos a Ti. E também nos chegar a cada um dos irmãos que nós ofendemos, que nós magoarmos e pedir perdão e restaurar a comunhão, porque isso é do Teu agrado. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos como Teus filhos. Obrigado por esta igreja, obrigado por cada irmão aqui presente, e que se tem alguém que não conhece a Cristo como Salvador e ainda não usufruiu desse perdão, que o Teu Espírito Santo possa arrancar as escamas que estão ali naquele coração e possa aceitar a Cristo. Não sei se alguém aqui ou alguém que assiste essa mensagem pelo YouTube, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão Cláudio,